Irmãos e irmãs, uma vez mais, agradecido pela presença e a oportunidade de aqui estarmos, contribuindo com mais uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, falando sobre o capítulo 3, os itens 6 e 7, o destino da terra e causas da miséria humana. Antes de iniciarmos, façamos a nossa mentalização de agradecimento, pedindo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que aqui estejam conosco, auxiliando a todos nós, nos trazendo tudo aquilo que precisamos, que necessitamos, para o nosso melhoramento físico, mental, espiritual. Que da mesma maneira que recebemos, que possamos também retribuir a todos aqueles que têm necessidade da melhor maneira possível. Graças a Deus. O capítulo 3, ele versa sobre: há muitas moradas na casa de meu Pai. O que seria a casa do Pai? A casa do Pai nada mais é do que a vastidão do universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam nesse espaço infinito, oferecendo aos espíritos as estações apropriadas ao seu adiantamento. Essa é uma das visões. Uma outra leitura das diferentes casas de meu Pai são os estados atuais de cada um desses espíritos em seu estágio evolutivo. Nós não podemos pensar ou ter a pretensão que toda a humanidade, toda a raça humana esteja circunscrita no planeta Terra. A humanidade, ou seja, todos aqueles seres dotados de razão, eles se encontram sim dentro desse planeta de provas e expiações, que é o planeta Terra. Mas parte da humanidade, parte dos seres pensantes e dotados de razão, estão distribuídos em diferentes mundos, conforme a sua evolução e o seu estado moral. Há uma analogia sobre o planeta Terra ser um hospital, ser uma prisão ou uma casa de correção, onde, tanto nas prisões, nas casas de correções ou nos hospitais, a maior parte das sensações ou dos sentimentos é de dor, de aflição, de refazimento, e muito menos de alegrias, de prazeres. Então, entendamos que ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa evolução, nós estamos num estágio no nosso planeta onde as oportunidades que encontramos são para o nosso próprio melhoramento, burilando os nossos atos, os nossos pensamentos, em busca da evolução. Essas oportunidades e isso que vivemos aqui na nossa existência, aflitivas, felizes, todas essas oportunidades, elas são efeitos de uma causa anterior, escolhida por nós mesmos, por conta de nossas ações, em planetas ou em moradas anteriores, ou mesmo nesse nosso planeta.
Essas escolhas fazem com que nós adiantemos ou demoremos mais para avançar dentro da nossa escala evolutiva. Voltando à analogia do hospital ou da casa de correção, da prisão, de maneira geral, nós só saímos desses locais no hospital quando estamos melhores, curados. Nas casas de correção ou prisões, quando cumprimos aquilo que precisávamos e, em teoria, saímos mais depurados, melhores. Da mesma maneira, traçando essa analogia para a questão planetária dos mundos, nós sairemos da Terra para mundos mais felizes, mundos de evolução, de crescimento. Portanto, depuremos da melhor maneira possível, com a nossa responsabilidade, nessa encarnação, corrigindo aquilo que sabemos que precisamos corrigir em nós mesmos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, conosco, com aqueles que são próximos de nós, nossos familiares, as pessoas que compartilham da existência conosco no trabalho, nos relacionamentos, para que a gente possa, mais fortes e mais evoluídos, seguirmos adiante conforme os desígnios de Deus. As enfermidades morais, ou aquilo que precisamos melhorar nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, de maneira geral, são derivadas do nosso orgulho, da nossa vaidade. Se nós buscarmos na raiz dos problemas, nós vamos encontrar muitas das vezes esses elementos. Então, o nosso trabalho, para que nós possamos estar menos aflitos, com menos penúrias, eventualmente até com menos misérias, o nosso trabalho é combater. E dentro de nós mesmos, primeiramente, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Às vezes combatemos dentro de nós mesmos, porém estamos num ambiente onde os outros, por algum motivo, ainda têm esse tipo de sentimento. Trabalhemos por nós e pelo outro. Sejamos empáticos no sentido de entender o outro. Se já passamos pelas dificuldades, tentemos levar ao outro uma palavra, às vezes por conta de uma ação, um exemplo, nós conseguimos fazer com que o outro possa enxergar um caminho para a sua própria melhoria. Imaginemos que gostaríamos, e certamente gostaríamos, que o outro fizesse isso por nós. Portanto, façamos pelo outro. Quando se diz o destino da terra e as causas da miséria humana, dentro do Livro dos Espíritos, no capítulo 31, no item 304, a penúria, por intermédio da reencarnação, é o ensinamento que nos corrige os excessos. Muitas das vezes, a gente encontra, olhando ao nosso lado, irmãos em situações muito, muito difíceis. Estendamos a mão a esse irmão. Não
somente na questão material, que talvez seja a parte mais simples e mais fácil, mas no sentido de tentar entendê-lo, tentar levar um pouco de entendimento para ele também, de conforto. Às vezes o fato de enxergarmos e conversarmos já é de grande valia para esse irmão, que às vezes passa por esse momento difícil. Ele se entender como uma pessoa que está também no caminho do aprendizado. Porque nós, talvez já tenhamos passado por uma situação próxima àquela ou até pior. Então tenhamos, de novo, essa empatia, esse entendimento para com o outro. O nosso papel tem que ser um papel ativo de caridade, de trabalho em benefício ao outro. Uma palavra, escutar, deixar o outro abrir o coração, soltar aquela angústia do peito, isso aplaca aquela dificuldade. Isso é um ato de caridade. Trabalhar com firmeza, porém com carinho, no sentido de auxiliar com o pouco que temos de conhecimento, no sentido da educação, da melhoria. Mais do que falarmos, demonstrarmos, sempre que possível, porque o aprendizado pelo exemplo é duradouro. Às vezes, pela palavra, é agradável, é de fácil entendimento, mas passa. E muitas das vezes, o ensinamento pelo exemplo, pela atitude, esse fica. Então busquemos e estejamos atentos às oportunidades que nós temos no nosso dia a dia de auxílio. Porque todos nós estamos nessa morada, cada um a seu turno, também vivenciando dificuldades, provas, obstáculos. Mas nós sempre vamos encontrar aqueles que momentaneamente passam por dificuldades maiores do que as nossas. Então estejamos atentos para que nesses momentos sejamos ouvidos, sejamos um ponto de apoio, de auxílio àqueles que nos buscam. As oportunidades são diárias. É questão de nós depurarmos a nossa intuição no entendimento de fazer com que essas situações possam ser efetivamente aproveitadas. Lembrando que todo auxílio ele deve ser feito com o mínimo de constrangimento ao outro. Às vezes, aquela pessoa está numa situação tão complicada que ele se sente diminuído, eventualmente humilhado por conta da situação. E dependendo de como também nós os abordemos, a gente pode fazer com que essa sensação fique até maior. Então levar a palavra, a atitude, o auxílio de uma maneira descompromissada, tranquila, natural. Da mesma forma como nós gostamos de ser ajudados quando temos a nossa necessidade. Façamos aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Tratemos o outro
como nós gostaríamos de ser tratados. A máxima de Jesus está basicamente nisso. E tratando o outro como nós gostaríamos de ser tratados, da melhor maneira, da maneira mais caridosa, amorosa possível, nós estamos agradando a Deus. Nós estamos fazendo a nossa parte. Se nós nos conscientizarmos que dia a dia, aquele quinhãozinho, aquela oportunidade foi aproveitada, nós estaremos rumando devagar, porém incessantemente, no caminho do crescimento, da depuração, da evolução. E aí todos nós rumaremos para uma próxima morada. E na próxima morada também teremos tarefas, teremos ações, vamos vivenciá-las da melhor forma possível e vamos seguir para uma outra morada. E assim sucessivamente, como temos feito. O nosso caminho não para. Que nós possamos estar sempre dispostos a crescer, a aprender e a auxiliar. Quando estamos sozinhos, nós podemos tudo isso, mas às vezes é mais difícil. Na certeza que temos Deus ao nosso lado, Jesus junto conosco, e os nossos amigos espirituais nos intuindo e nos fortalecendo, nos encorajando a cada jornada, o nosso jugo fica mais leve. Nós temos mais ânimo e mais força para seguir adiante, vencendo cada uma das etapas que são necessárias ao nosso próprio, à nossa própria depuração, ao nosso próprio momento de evolução. Que estejamos todos em paz e recebamos do alto toda a luz, toda a paz, toda a força que nós precisamos e que nós nesse momento merecemos. E com essa luz, essa força, que nós possamos também, nessa vibração, retribuir a todos aqueles que, conforme falamos, se encontram numa situação difícil, de penúria, de miséria. Emitamos as nossas melhores vibrações, nossos melhores pensamentos, harmonias e energias àqueles irmãos que vivem nas ruas, que eles possam ser fortalecidos e encorajados também na busca pela sua melhoria, entendendo que eles possam ter essa compreensão que é um estágio que vai passar. Também por aqueles que, por conta das dificuldades de trabalho, pela situação de algum problema eventual no seio familiar, eventualmente também por algum vício, que tiveram ou escolheram também se isolar e que passam dificuldades em abrigos, nas ruas, que todos possam receber a luz de Jesus, a paz, o fortalecimento e o calor em seus corações. Peçamos também a todos aqueles que gerenciam e que determinam os caminhos
que a nossa cidade toma, que o nosso estado toma, que o nosso país toma. A todos os políticos e os legisladores que possam ser intuídos no caminho do bem, no caminho da luz, no sentido de trabalhar para o bem comum. Pedimos também para todos aqueles que trabalham no setor da saúde, em hospitais, em casas de repouso, em asilos, em creches, em prontos socorros, que possam ser intuídos e fortalecidos no bem, no auxílio ao próximo. Peçamos também por aqueles irmãos e irmãs que trabalham como professores, levando principalmente aos pequeninos o entendimento, que eles também possam estar preparados, fortalecidos e levar também como uma contribuição e um complemento ao ensino que muitas das vezes poderia ou deveria ser dado no lar. Que eles também tenham a intuição de fazer o melhor na formação dessas crianças que serão o futuro. Finalmente pensemos nos nossos lares, que essa luz, essa calma, essa coragem possa adentrar onde nós habitamos, onde os nossos familiares se encontram, que eles possam ser fortalecidos, tranquilizados, e que finalmente cada um de nós possa estar recebendo a luz do Pai, o lenitivo necessário para a nossa saúde, para o nosso corpo físico, para a nossa saúde mental e para a nossa saúde espiritual. Que essa luz possa estar conosco e seja renovada a cada dia, por meio das nossas orações, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Agradecemos a oportunidade de mais uma vez aqui estarmos e pedimos para que todos possam estar bem e recebendo tudo aquilo que necessitam. Graças a Deus.